Olá, tudo bem? Eu sou o Éder Carneiro da Odontobrand e seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia da Semana do Marketing na Odontologia. Ontem a gente comentou sobre os aspectos que podem favorecer ou dificultar a comunicação entre dentista e paciente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Você deve ter percebido que tem alguns comentários muito interessantes aqui nessa página. E eu gostaria que você que assistiu também deixasse o seu comentário lá pra gente, porque eu acredito que isso vai somar para todo mundo que participar aqui da nossa semana. Bom, durante toda a semana nós teremos vários vídeos, cada dia com um tema diferente. O tema de hoje são dois assuntos. O primeiro é como cobrar o tratamento completo na ortodontia. E o segundo é como receber indicações nas especialidades, seja ortodontia, endo, pério, implantodontia, qualquer especialidade que você possa atuar. Como é que você vai fazer para que um outro colega dentista te indique pacientes dentro daquela tua especialidade? Bom, a gente vai utilizar a parte da ortodontia como exemplo, mas o conceito que eu vou trabalhar aqui para tratamento completo, para cobrar o tratamento completo, ele serve exatamente igual para qualquer especialidade e inclusive para a clínica geral. A gente vai ter ainda aulas específicas sobre clínica geral, sobre aumento de clientela, etc. Mas eu quero que você preste muita atenção tentando fazer correlações de como que você vai aprender aqui no exemplo da ortodontia serve também para as outras especialidades. Você vai ver que serve, que funciona. E se por um acaso você ficar com dúvida, faz o seguinte, deixa teu comentário aqui embaixo desse vídeo, na caixa que tem aqui embaixo do vídeo, e aí eu vou poder responder para você. Lembre-se que também tem uma caixa para você deixar o seu melhor e-mail. Eu peço sempre para o dentista que estiver acompanhando a gente deixar o e-mail, porque eu vou mandar, disponibilizar o PDF, os materiais de apoio dessa semana, todos eles, eu vou fazer isso no domingo, às 11h30 da noite. Quando a gente terminar efetivamente a semana do marketing na odontologia, eu vou enviar para todo mundo todo o material em PDF, para que isso sirva como fonte de consulta, para que isso sirva para que você consiga aplicar melhor aquilo que você aprendeu aqui, mas porventura pode se esquecer na próxima semana, então você vai ter um material de consulta. E tudo isso é gratuito, tá? Essa semana inteira não tem nada aqui sendo cobrado e nem vai ser vendido. Existem alguns aí que vendem, mas aqui na Odontobrand a gente considera que 20% do nosso conhecimento é sempre distribuído de forma gratuita. A gente faz isso desde que a gente começou. E aí a gente reúne 2 vezes por ano, na semana do marketing na odontologia, esse conteúdo bem condensado, bem junto, para que todo mundo consiga elevar o seu patamar ao mesmo tempo. Então esse é meu objetivo, espero que você tenha ótimos proveitos dessa semana, que você esteja aprendendo com os vídeos que você já pôde ver ontem e que aprenda também com o vídeo que você vai ver hoje, que é sobre ortodontia, como cobrar definitivamente pelo tratamento completo e como conseguir receber indicação de novos clientes. Você vai ver na prática como você faz isso, tá bom? Então vamos lá? Tá preparado? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa considerar é por que a ortodontia cobra manutenção? Por que isso acontece? É só no Brasil que isso acontece. Pelo menos assim, eu não conheço todos os países, mas a maioria dos países no mundo não cobra manutenção, mas no Brasil se cobra manutenção. Por que isso acontece? Vamos pensar do ponto de vista histórico. A ortodontia ela é a especialidade mais antiga que existe dentro da odontologia. Foi uma das primeiras especialidades dentro da odontologia. E a ortodontia tinha uma limitação, que como as peças eram muito pequenas, a gente não tinha tecnologia suficiente para fazer aquilo com muita efetividade, realmente com controle, por exemplo, que se tem hoje. Isso fazia com que o tratamento ortodôntico fosse um tratamento muito lento, era uma característica, muito demorado e que dependia muito da habilidade do dentista. Então era difícil. E era muito caro, porque a gente não tinha tecnologia, não tinha materiais suficientes. Eu não sou eu não sou tão antigo dentro da odontologia assim, mas os ortodontistas da década de 80, eles realmente ganhavam muito bem. Se cobrava naquela época o aparelho, se cobrava uma taxa de manutenção que correspondia a um salário mínimo, que seria hoje mais ou menos quase R$800 de salário de manutenção para cada paciente. E isso demorava 4, 5 anos para se terminar um caso ortodôntico. Então você imagina o quão caro era esse tratamento, o quão lucrativo era esse tratamento e também o quão elitizado ele era, porque não era para todo mundo mesmo fazer tratamento ortodôntico. Mas como o tratamento era muito caro, alguém no Brasil, não sei quem, não sei se foi uma pessoa, se foi um grupo de pessoas, tiveram a ideia na época
de dividir o tratamento ortodôntico em meses. E como naquela época a gente tinha muita inflação, a gente precisava de algum indexador, algum índice que fosse mais ou menos coerente para se cobrar aquilo ali. E aí foi utilizado na época o salário mínimo, porque era um indicador que se usava, da mesma forma como alguns profissionais da década de 80, 70 também usavam o dólar para precificar seus serviços. E isso funcionava, por incrível que pareça, isso funcionava, porque a gente não tinha também uma estabilidade na moeda. Bom, mudamos de patamar, vamos evoluir bastante os anos aí para não ficar longa a história. O que aconteceu? A gente teve aumento da tecnologia de produção de brackets. A gente tem muito mais empresas hoje que produzem brackets, que produzem materiais odontológicos em uma velocidade mais rápida, então, ou seja, o custo de produção também diminuiu bastante. A concorrência aumentou, então o lucro médio de cada empresa também diminuiu. E, paralelamente, a gente teve aí um aumento do número de profissionais especialistas na área de ortodontia e hoje até não especialistas conseguem dominar a ortodontia com o suficiente para finalizar casos padrão. E é engraçado como isso acontece. A evolução da tecnologia, ela permitiu uma série de acessos que antes não existiam para ninguém. Então eu quero que você se contextualize agora e pense assim, como que é a ortodontia hoje? A ortodontia hoje ela é muitas empresas oferecendo muitos produtos, brackets, prescrições diferentes, muitos profissionais especialistas das mais diversas áreas e qualificações e origem, tanto ótimos profissionais como profissionais medíocres, e está todo mundo ali mais ou menos enrolado, e uma falta de noção gerencial que é assim, dominante dentro da odontologia, incrível. Como que os dentistas eles se formam, mas assim, a noção gerencial do negócio deles é praticamente zero, com raras exceções. São pouquíssimas pessoas que têm uma noção gerencial. E o que eu posso garantir para você, nesse exato momento, preste muita atenção no que eu vou falar, por favor. Todo dentista que sabe gestão tem melhores resultados. Todo dentista que sabe gestão tem melhores resultados. Se eu pegar, assim, eu estou falando em termos de qualificação técnica, 2 dentistas iguais em qualificação técnica, mesma coisa, eu sei a mesma coisa, formei igual, estrutura igual, um sabe gestão, o outro não sabe gestão. O que sabe gestão vai crescer na carreira, o que não sabe gestão pode até não crescer, pode ficar estável ou pode quebrar. E por que isso acontece? Porque o conhecimento de gestão é tão importante quanto o conhecimento técnico. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Por isso que é importante você prestar muita atenção nesse comentário de hoje, nessa aula de hoje, nessa palestra de hoje, por forma como você queira chamar, porque isso vai te ajudar a ter essa noção da gestão e aplicar isso no seu consultório já hoje, viu? Não é conhecimento para você só olhar e falar, legal, não entendi direito, mas é legal. Não, isso aqui você vai aplicar. Então vamos lá, para os primeiros fatores que a gente pode aplicar dentro disso aqui. Primeira coisa, não se pode cobrar manutenção de aparelho ortodôntico, não se pode cobrar, isso do ponto de vista gerencial não se pode cobrar. Por quê? Se você imaginar que você tem um paciente, você tem que fazer uma conta que ela é necessária. Chama-se custo de aquisição de cliente. Quanto que custa você ter um cliente? Eu não sei, vai depender. Se, por exemplo, você faz muita propaganda, a tendência é que o seu custo de aquisição de clientes cresça. Se você tem, por exemplo, muita indicação orgânica, espontânea dos seus clientes, a tendência é que o seu custo de aquisição de clientes diminua. O custo de aquisição são todas aquelas ações, isso vai assim, desde a ação interna dentro da clínica, do consultório, o seu jeito de vestir, tudo que você faz para o cliente olhar e falar, poxa, eu gostei desse dentista, é aqui que eu vou tratar, até ações externas como propaganda. Você pode ter propaganda e a propaganda vai entrar no custo de aquisição de cliente. Então a gente imagina assim, ó, poxa, eu tenho 100 clientes, tá? Eu tenho 100 clientes, aí o cara faz uma conta assim, ó, eu fiz um negócio, bababá, em um ano estou com 300 clientes. Cara, o que significa isso? Não significa muita coisa, porque 300 clientes significa que eu tenho 300 pessoas que vão me pagar exatamente a mesma coisa no final das contas? Eu tenho essa matemática coerente? Provavelmente não. Porque vai acontecer de gente atrasar o pagamento, vai acontecer de gente faltar, vai acontecer do cara não vir aquele mês e não querer pagar, isso acontece muito nas clínicas. Vai acontecer do cliente sumir 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, depois voltar e querer retomar o tratamento, isso aumenta o custo daquele cliente. Porque muitas vezes você vai ter que recolar bracket, você vai ter que voltar ao tratamento, o cliente vai ficar mais tempo de aparelho, vai ter um desgaste da relação paciente-profissional maior. Ou outras vezes o cliente pode simplesmente sumir.
abandonar o tratamento. E isso acontece. Então, sim, um indicador interessante é quantos dos meus casos efetivamente eu finalizo. Não me importa saber quantos clientes você tem. O mais importante é quanto você finaliza. E dentro do que você finaliza, qual que é o seu lucro por paciente? Isso é muito importante. Se você não sabe quanto que é o seu lucro por paciente, eu posso dizer que você está perdendo muito dinheiro, muito dinheiro. Aí lembra o que eu falei agorinha? Dentista que tem qualificação técnica e não sabe gestão, ele vai cair. Quem sabe gestão vai subir. É assim que funciona. Matemática simples. 1 mais 1 é 2, 1 menos 1 é 0. É assim que funciona. Então você precisa entender de gestão para que você consiga crescer profissionalmente. Vou te dar um exemplo bem prático do que eu estou te falando. Uma vez eu conversei com um amigo meu, ele é dentista também, tá? Ele fez um treinamento comigo. E quando ele começou o treinamento, ele falou assim para mim: Éder, eu tenho hoje 100 clientes. Falei, pô, 100 clientes de ortodontia, tá? 100 clientes de ortodontia. Ele, legal, mas quanto que isso representa para você? Ele, não sei, eu acho que tá bom 100 clientes. Ele achava que estava bom. E aí eu sentei com ele, eu fiz uma continha básica aqui, ó. Eu vou te dar um exemplo, exatamente do exemplo que eu dei para eles faz o quê? Faz 2 anos quase 2 anos. Eu comentei com ele da seguinte forma, eu mostrei para ele quanto que ele cobrava e o quanto ele ganharia se ele cobrasse um pouquinho mais, se ele conseguisse cobrar um pouquinho mais. Olha para você ver a ideia. Se você tem um paciente de ortodontia, esse paciente te custa, na média, esse paciente te custa por mês R$42. Um paciente te custa R$42. Um paciente de ortodontia te custa, em média, R$42. O que está dentro desse custo daí, Éder? Está o custo que você tem de diagnóstico, o custo de aprendizado, o custo de funcionário, o custo geral que você tem para atender um paciente de ortodontia é cerca de R$42. Tem gente que se engana achando que o custo de um atendimento ortodôntico é o custo do fio que ele troca e da borrachinha que ele usa se ele usa aparelho mais antigo. E isso está errado. Então muda a tua mente e veja o custo global da existência daquele cliente ali. Isso inclui, obviamente, o custo do paciente estar na cadeira. Você tem que ter isso aí. Se você não tem isso, eu posso te dizer que você está achando que está ganhando uma coisa e não está. Então vamos voltar ao exemplo que eu citei. Bom, o custo desse cliente é R$42. Esse meu colega, esse dentista, ele cobrava R$100 por mês do paciente. Só que o paciente custa R$42. Eu fiz para ele o seguinte cálculo. Bom, se o paciente te custa R$42 e você cobra 100, o seu, entre aspas, lucro, porque ainda não tirei imposto, não tirei nada, o seu, entre aspas, lucro é de R$52, tá certo? Aliás, R$58, tá certo? Tá certo. Então anota aí, R$58 é o lucro de atender um paciente. Eu atendi um paciente, lucrei R$58. Se eu atendo 2 pacientes, o meu custo de cada paciente é R$42, certo? Então, se eu atendo 2 pacientes, eu recebo bruto R$200, porque eu cobro 100 de cada um. E se eu tirar o custo de R$42 de cada um, que dá R$84, eu vou ter para atender 2 clientes um lucro de R$116. Então a matemática é bem simples. Um paciente me dá lucro de R$58. Eu estou cobrando R$100, eu cobro R$100, o custo do paciente é 42, eu lucro 58. Se eu tenho 2 pacientes, eu cobro R$200 dos 2, eu tenho um custo de R$84 e eu tenho um lucro de R$116. Tá, matemática fechou, ok? Vamos supor que eu consigo, através dos meus aspectos de gestão, eu consigo fazer uma matemática onde eu passe a cobrar R$150. Vamos lá, R$150 não é um valor ruim. R$150 é um valor bom. R$100 é um valor ruim. R$150 é um valor bom. Acima disso é um valor melhor ainda. Mas olha o impacto que isso vai dar no lucro final. Olha o impacto. Quanto que é o custo do meu paciente? R$42, não é? Então, se eu atendo um paciente, cobrando dele R$150, o meu lucro real atendendo esse paciente é de R$108. R$108 é o meu lucro de atender um paciente cobrando R$150. Veja bem, quando eu cobro R$100, o meu lucro é de 58. Quando eu cobro R$150, meu lucro é de 108. Isso quer dizer que atendendo um cliente a R$150,
é quase igual a atender 2 clientes a 100. É isso que eu quero que você perceba. O volume de pacientes que você atende não determina o lucro. Não determina se você está bem na odontologia. Se você me falar que tem 300 pacientes de ortodontia cobrando barato, eu posso supor que você ganha muito mal por mês, que provavelmente você está fechando as contas e não está vendo dinheiro. Eu posso quase supor que isso é verdade. Por quê? Porque tua margem de lucro está muito encolhida. E se a sua margem de lucro está encolhida, você tem que aumentar a demanda. Você tem que aumentar. E aí tem aquela questão que eu comentei com você, o custo de aquisição de cliente. Quanto que custa um cliente novo para você? O tanto que é difícil receber um novo cliente. Você tem que fazer muitas coisas para receber um novo cliente. Tem gente que dá documentação de graça, tem gente que dá aparelho de graça. Tudo isso é custo de aquisição. Por que a pessoa está dando? Porque, de certa forma, ela está tentando comprar um paciente e isso é a forma como ela vê de atrair o paciente para dentro dela. Isso aumenta o custo de existência daquele paciente, só que, paralelamente, eu estou cobrando muito barato. Então, o meu lucro está sempre encolhendo mais. Então, se você conseguir entender, do ponto de vista de gestão, que você atender um cliente cobrando um pouco mais, e eu estou falando de R$50 a mais, não é tanto assim. Se eu conseguir cobrar R$50 a mais do meu paciente, eu posso quase diminuir em 50% meus atendimentos, que eu vou ter mais lucro. Olha que matemática linda é essa. Imagina você trabalhar metade do que você trabalha hoje e conseguir ganhar o mesmo tanto. Olha que lindo que é isso. E aí depois que você conseguir fazer isso, você só precisa escalar um pouquinho mais esse valor que você está cobrando mais alto para você conseguir ter um crescimento profissional grande. Então começa a fazer sentido para você entender que dentista que entende de gestão cresce. Dentista que não entende de gestão pode ser bom tanto que for. Você vai ficar lá no mais ou menos. Vai receber indicação? Vai. Mas não é isso que é o mais importante. Não é importante a quantidade de clientes que você atende. É importante a quantidade de lucro que você consegue tirar pelo atendimento que você está dando. Não adianta ficar trabalhando como um camelo. Não vai te levar longe isso. Então aprenda de vez a utilizar esse método de cobrança que eu estou te falando. Porque esse método de cobrança vai abrir as portas para que você tenha crescimento profissional. Isso agora é o conteúdo que eu vou te fornecer. Então vamos lá. Presta muita atenção no conteúdo que a gente vai colocar agora, ok? A primeira coisa que você tem que fazer para você conseguir cobrar o tratamento completo é você ter uma mudança de mindset. Mindset é a forma como você vê o mundo ao seu redor. Por exemplo, agora quando a gente começou a conversar agora há pouco, eu te inseri um contexto de mindset diferente. Eu primeiro expliquei o mindset do cara que está cobrando R$100 e está achando que está ganhando dinheiro porque ele está vendo volume de paciente, então o negócio dele é ter mais um paciente. Ah, eu quero ter 300 pacientes de ortodontia. Esse é o mindset do cara que provavelmente não vai ter um crescimento tão sustentável assim, ou que para ter um crescimento sustentável, um crescimento profissional, ele vai se desgastar muito fisicamente. Ele vai se matar de trabalhar, ele vai ser um cara estressado se ele crescer profissionalmente, porque ele está no limite da produtividade dele, sempre. Ele vai estar tangenciando o limite de produtividade. E a mudança do mindset é quando você consegue entender que não, peraí, o importante não é a quantidade de clientes que eu tenho, é a qualidade desse cliente. É o quanto que esse cliente consegue receber o meu tratamento de qualidade, eu tenho um tratamento, eu vou dar um tratamento de qualidade, e ao mesmo tempo, o quanto que eu consigo receber também dinheiro de qualidade. Você tem que ver que é os dois lados. Não adianta você querer ofertar tratamento de qualidade e não receber dinheiro de qualidade. Parece que o negócio não fecha. Porque como assim? Você vai só ceder e não vai ganhar nada em troca? Será que isso é justo no mercado? Então assim, a mudança de mindset é a primeira coisa. Você entender que, poxa, existe uma forma de eu cobrar diferente e isso vai mudar a minha vida profissional. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é entender como você vai fazer isso. Para você conseguir fazer isso, um desafio tem que ser vencido. Você tem que educar o seu mercado. Guarda essa palavra, essas duas palavras. Educar o seu mercado. Eu falei no vídeo passado sobre o Steve Jobs. O Steve Jobs, ele educou o mercado dele quando ele lançou o iPhone. Você lembra que ninguém dava credibilidade para um telefone como o iPhone? A Motorola chegou a rir do iPhone e falou publicamente que aquilo ali ia ser uma modinha entre adolescentes. Olha a inocência da Motorola quando ela falou isso.
E o Steve Jobs não deu sorte, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele estava trazendo uma solução melhor para o mercado, mas ele sabia do desafio dele. O desafio era, eu preciso educar o mercado para que o mercado saiba usar um iPhone, porque até aquele momento ninguém sabia usar um iPhone. A pessoa não sabia nem tocar na tela, aquilo não era normal. Mas, num certo ponto, ele teve que criar e ensinar as pessoas a usar o iPhone. E é incrível como as pessoas aprendem rápido, não é verdade? As pessoas aprendem rápido. E aí o que eu posso te dizer? Na ortodontia, ou na odontologia de forma geral, a maioria das pessoas aprendeu a pagar manutenção, aprendeu a fazer assim. Mas eles aprenderam de quem? Explica para mim, de quem que eles aprenderam? Dos dentistas. Não tem outra pessoa que ensinou para eles. Quem ensinou para eles a pagar manutenção foi o próprio dentista. Então parece muito lógico que também ensinar a pagar o tratamento completo é uma própria tarefa do dentista. E aí eu vou te dar o segredo de você conseguir fazer a transição disso. Você vai ter que fazer essa transição de conseguir passar para o cliente que se ele te pagar o tratamento completo, ele fechar com você o tratamento completo, é melhor para o cliente e é melhor para você. Melhor para os dois ao mesmo tempo. Como que você vai fazer isso? Bom, primeira coisa que você vai fazer você vai fazer um custo total, um preço total de um tratamento ortodôntico. Vamos supor que você é acostumado a cobrar, eu vou usar o exemplo, R$100 por mês e a sua média de tratamento é 30 meses, que vai dar exatamente R$3.000. Então imagina que você cobra, eu vou te colocar nesse cenário, tá? Você cobra R$100 por mês do paciente e você dá o aparelho para o paciente, você não cobra, você dá o aparelho, você cobra R$100 para ele, a média de tratamento vai ser 30 meses, então ele vai te pagar R$3.000. Até aí tá lógico para você, não tá? Ok. Vamos imaginar agora que você vai inverter, você vai manter os mesmos custos, você só vai inverter a forma de negociar isso. Primeira coisa, você vai sentar com o paciente e falar para ele, ele vai te perguntar, quanto que é a manutenção, doutor? Você vai falar para ele assim, olha, o João é o nosso paciente padrão, tá? Você vai falar assim, João, eu não cobro manutenção, João. Você vai poder pagar parcelado por mês normalmente, mas eu cobro o tratamento completo. E aí eu vou te fazer todo o planejamento que vai desde o início do seu caso até o final, até o dia que você vai terminar o aparelho, olhar e ficar feliz na vida, eu vou te colocar o preço de tudo isso, porque eu acho muito saudável, João, que você saiba disso. Não é melhor você saber exatamente quanto vai custar todo o seu tratamento do que eu te cobrar R$100 por mês e você não souber exatamente o dia que você vai tirar o aparelho, como é que vai ser o pagamento? Não é melhor para você isso, João? Olha, eu tô te dizendo que por experiência e por acompanhar outras pessoas que já fizeram isso que eu estou recomendando para você, que provavelmente o João vai achar bom. Muito provavelmente o João vai gostar da história. Porque você deu um argumento lógico, racional, que é melhor para ele saber o valor total do tratamento dele do que ele não saber e começar a te pagar por mês. E aí você fala, não se preocupe, você não vai precisar me pagar isso à vista. Você vai poder pagar isso da forma como você quiser, inclusive por mês. Não tem problema, ok? Bom, você deu o primeiro passo, você mostrou para o João que você vai cobrar o tratamento completo. Ok. Então você vai fazer o seguinte, vamos supor, você não vai mudar nada na sua estrutura, tá? Vamos supor que você já sabe que você vai cobrar R$3.000 do João. R$3.000. Como que você vai fazer? Você vai dividir esses R$3.000 em duas etapas. Etapa 1 presta atenção, etapa 1 é planejamento do caso e instalação do aparelho. Etapa 2 é o acompanhamento, que seria a execução da ortodontia em si até o final. Vamos supor que vai durar exatamente os 30 meses. Só que você vai colocar na tua ficha clínica e no seu contrato, e por favor, se você ainda não tem contrato ortodôntico, por favor tenha, ok? Tenha contrato ortodôntico. Ah, não tem contrato ortodôntico? Faz o seguinte, deixa seu e-mail aqui embaixo. No domingo eu te mando o meu modelo de contrato ortodôntico, que é exatamente como eu estou te falando. Vou te mandar lá no teu e-mail. Por isso que eu estou te pedindo, deixa um melhor e-mail. Não deixa o e-mail que você usa para fazer cadastro em lugares, não, que é aquele que você nunca acessa. Quando você chega lá tem 50 mil e-mails. Você demora anos para achar um e-mail que você quer lá. Deixa o teu melhor e-mail, não se preocupe, eu não vou te mandar nenhum spam, não vou te mandar propaganda de coisa, eu vou te mandar o material que eu estou te falando. Eu vou te mandar materiais só do Odontobranding, só vou te mandar os vídeos do Odontobranding. Se você um dia quiser sair, tem um botãozinho lá que você sai e para de receber. A gente trabalha muito simples nesse ponto.
Então, se você não tem ainda o modelo de contrato, modelo de TCLE, deixa aí que eu vou te mandar. Não precisa ficar me pedindo inbox, não, modelo não. Só deixa teu e-mail, domingo eu te mando, tá bom? Porque aí eu mando para todo mundo de uma vez só. Isso facilita muito o meu suporte para todo mundo que eu estou acompanhando durante essa semana. Então vamos lá, vamos supor. Quando você faz o planejamento, você já deixa lá bem característico. 70% desse valor, R$ 2.100, correspondem a diagnóstico e montagem de aparelho. 30% corresponde ao acompanhamento até o final dos 30 meses. Só que você vai fazer o seguinte, quanto que deu tudo? Poxa, deu 3 mil, não deu? Você está acostumado a cobrar R$100 por mês? Você não quer dar um baque no teu mercado? Você não quer confundir seus clientes de uma vez só? Você faz o seguinte para o seu cliente, faz assim, ó, olha, vai custar R$100 por mês. Do mesmo jeito que você cobrava antes. Faz sentido que é do mesmo jeito? A diferença é que, olha aqui, ó, 70% desses R$3.000 correspondem a trabalhos que eu já executei quando a gente faz a montagem do aparelho. Isso dá a você, que é o dentista, o direito de receber R$ 2.100 referente à parte mais complexa do tratamento, que é montagem e manutenção do seu caso ortodôntico. Faz sentido isso para você? Que se, por exemplo, com 6 meses o seu cliente te abandonar, ele vai ter que te pagar os R$ 2.100 mais referente aos 6 meses de acompanhamento dele? É justo isso para você? Você acha justo? Porque se você falar assim, não, Éder, eu não estou achando justo cobrar disso dele, não. Tá, então eu vou te dizer que o seu custo de aquisição de um cliente é em torno de 200 e poucos reais. Pelo menos se você faz só o básico. Você não faz propaganda externa, você faz o básico, seu custo de aquisição de cliente para você existir ali naquela clínica e ter um paciente é 200 e poucos reais, R$270. Tá, R$270. E você tem mais um custo mensal de R$42 e você tem um custo de aparelho ortodôntico. Então, muitas vezes, você dá o aparelho para o cara, você tem um custo de 200 e pouquinho, que é o custo de aquisição, isso eu estou colocando a base, tá? E mais R$42 por mês, aí você cobra 100. Bom, por baixo aí, já deu R$450 por baixo. Então, ou seja, em 6 meses de tratamento, um paciente está te custando efetivamente para a sua clínica, por baixo, ele está custando R$450. Por baixo, eu estou dizendo isso, tá bom? Agora, quanto você está cobrando dele em 6 meses? Se ele te pagou R$100 por mês, você está cobrando dele R$600. Então, veja só, ele está te custando R$450 e você está cobrando R$600. Para onde que está indo o seu lucro em 6 meses? Você está tendo R$150 de lucro, diluído em 6 meses, e o paciente vaza justamente na hora que ele começaria a te dar lucro. Veja então que faz sentido que se o custo inicial do meu paciente é mais alto, imagine isso num gráfico, o custo do paciente inicial é alto, depois o custo do paciente diminui. Então é óbvio que eu tenho que ter o direito de receber dele já no início, isso é lógico, gente. É como se eu comprasse um carro. Imagina eu comprar um carro financiado em 30 meses. Eu vou pagar 30 meses de R$1.000 no meu carro. E aí com 6 meses eu viro para a concessionária e falo assim, concessionário, é o seguinte, eu vou vazar. Eu não quero mais usar o carro. Tomo o carro para você e eu paguei só os R$6.000, R$1.000 por mês, tá aí o carro de novo, fica feliz e eu vou embora. Você acha que ia funcionar um negócio desse? Na prática ia funcionar? Não ia funcionar. Então, assim, não leva para o seu consultório uma estratégia que não funciona, uma estratégia de suicida, uma estratégia kamikaze. Não coloca isso no seu consultório, porque isso vai ter impacto negativo na sua vida profissional. Mesmo que você seja um ótimo dentista. Lembra que eu comentei? Ó, 2 dentistas bons. Esse aqui da direita, ele sabe gestão, olha o tanto que ele vai crescer. E ele vai te deixar para trás. O outro dentista não sabe gestão. Eu não sei se você sabe, tá? Um dentista hipotético. Não sabe. O que ele vai fazer? Na melhor das hipóteses, ele vai ficar aqui ou ter um crescimento medíocre ao longo dos anos, até por volta dos seus 45 anos, porque aí o seu desgaste fisiológico vai acentuar mais e ele vai começar a declinar. E ele vai chegar nos seus 65 anos não dando conta de atender. Ele vai chegar sem um suporte gerencial forte, sem dinheiro guardado para ele ter uma terceira idade confortável, para ele ter uma aposentadoria, para ele ter sei lá, a opção de viajar, a opção do que quiser. Ele tem um planejamento de vida, ele não vai ter. E eu vejo isso muitas vezes, pessoal. Eu vejo isso com muitos dentistas, porque eu converso com muitos dentistas, tá? Então eu quero que você não viva essa realidade futura ruim. Eu quero que você viva uma realidade futura boa. E o jeito mais fácil de fazer isso é você controlar as coisas com gestão, ok? Então vamos para a segunda parte.
Nessa segunda parte aqui, eu vou falar para você como receber indicação. Vamos lá. Você está recebendo indicação de outros dentistas? Essa é a primeira pergunta. Você recebe? Se você é um especialista, você recebe indicação de outros colegas? Bom, se a resposta é não, eu vou te fazer uma segunda pergunta. Você queria receber indicação de seus colegas? Tá. Se a resposta for sim, eu acho que eu posso te ajudar. Vamos lá. Primeira coisa, se você recebe indicação de um colega dentista, responda para mim, quem passa a ser o seu cliente? Quem que é o seu cliente agora? Pensa um pouquinho e veja assim, poxa, eu tenho o Dr. José, o Dr. José, ele está me encaminhando o João para tratar comigo um canal, para tratar um canal comigo. O Dr. José não trata canal, o João está precisando, está com pulpite, ele encaminhou para mim. Quem passa a ser o meu cliente? Você passa a ter dois clientes, concorda? Você passa a ter o João como cliente e você passa a ter o José como cliente. Porque o José é a pessoa que está te indicando aquilo ali. Ele é um cliente seu disfarçado. Então, se o José, o doutor José é um cliente meu, o que eu posso fazer como profissional para que o José tenha, na mente do José, assim, aquela certeza assim, poxa, vale a pena indicar paciente para o Éder, vale a pena, eu vou continuar indicando paciente para o Éder. Então você vê que tem duas coisas diferentes. Primeira é, o João tem que ser tratado da forma odontológica correta e tem que ficar satisfeito com o tratamento. Ok, até aí tá tudo bem, né? Você já deve fazer isso normalmente. A segunda é, o que eu faço com o Dr. José para que o Dr. José que me indicou um paciente continue a me indicar outros pacientes ao longo do tempo? O que eu tenho que fazer com o José? Bom, primeira coisa, eu tenho que saber quais são as expectativas do Dr. José em relação a mim. O que o Dr. José ganharia comigo? O que o Dr. José espera de mim? E aí eu vou te dizer os cenários que são possíveis e como que você vai lidar com cada cenário. Bom, cenário 1. O Dr. José, ele espera de você um tratamento muito bom para o João. Esse é o melhor cenário que existe. Ele espera que você faça o seu melhor trabalho para o João e devolva o João para ele que ele dê continuidade no tratamento. Bom, para você fazer isso, você vai ter que agradar o João e comprovar para o Dr. José que você agradou o João. Então, na hora de retornar, você fala para o João assim, João, você vai lá para o Dr. José agora, faz um favor para mim, conta para o Dr. José como é que foi sua experiência aqui, se valeu a pena tratar aqui, se você ficou satisfeito. Isso é muito importante para ele, porque se ele souber disso, ele vai conseguir fazer o seu tratamento melhor. Ele vai ficar mais seguro em fazer o seu tratamento. Então, conta como é que foi sua experiência, tá bom? Isso faz parte do planejamento do Dr. José em relação a você, porque ele vai saber se ele pode colocar o pino nesse dente mesmo, ele vai saber que tipo de pino é mais adequado, tá bom? Faz isso para mim. Olha, a chance do seu paciente fazer é muito grande. Só que junto com isso, você vai mandar uma carta para o Dr. José. Você vai falar assim, Dr. José, o paciente João da Silva, ele foi atendido por mim no dia tal, sob sua recomendação, e a gente fez isso, os passos são isso, e agora ele está liberado para dar continuidade no planejamento que você já fez. Se você precisar de alguma coisa, doutor José, entre em contato comigo, aqui é o meu telefone, aqui é o meu e-mail, eu quero que o João, paciente, fique melhor possível, que ele tenha ótimos resultados, ok? Bom, se você fez isso que eu te pedi agora, se você conseguiu fazer isso que eu te pedi agora, as chances de você ter o seu José, o Dr. José, muito satisfeito com o seu trabalho é muito grande. E se o Dr. José ficar satisfeito, ele vai te indicar mais clientes, porque naquele momento o Dr. José quer o quê? O melhor para o João. Então você tem que deixar claro para o José que você fez o seu melhor. E a pessoa, o Dr. José, ele não tem como adivinhar o que você fez. Então isso é importante você pôr na cabeça. Você tem que fazer o bem, você tem que fazer bem e comprovar que você fez bem. O segundo ponto, você tem que conseguir identificar no Dr. José o que ele precisa ter como referências para que você seja a pessoa que vai atender os pacientes dele. Eu vou te contar uma história, por exemplo. Aconteceu comigo, tá? Aqui na minha cidade, um dado dia, veio uma mocinha muito simpática, muito bem vestida, com uma documentação, ela veio com
aquelas documentações escritas, né? E aí ela me entregou a documentação, falou, olha, eu vim em nome da doutora fulana, a doutora fulana tem formação, desse jeito, ó, a doutora fulana tem formação nisso, 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 a doutora fulana trabalha assim, 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 ela usa tal motor, bababá, 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 e ela gostaria muito que o senhor indicasse para ela, então tá aqui os nossos valores de referência, eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz, a doutora vai te mandar um laudo, a doutora vai te mandar uma radiografia, ela vai te mandar bababá, e tudo bem, doutor? Eu falei, tudo bem. Ela, então, obrigado, doutor, tchau. E foi embora. Olha, sinceramente, eu achei que a doutora, provavelmente ela é uma ótima profissional. Provavelmente. Mas a forma que ela me abordou aqui na minha clínica foi assim, de cima para baixo. Em nenhum momento ela me perguntou, vem cá, se por um acaso você tivesse um problema endodôntico, você tem alguém que possa realmente ser confiável para você? Você já tem essa pessoa? Porque às vezes ela já tem. Ah, já tem? Tá bom. Bom, eu tenho serviço também e tal. Se um dia você precisar, tá aqui minha documentação. Eu tenho uns casos assim, assim, assado. Ah, não, não tem. Poxa, eu acho que seria importante, não seria, doutor? Não seria importante, de repente, você ter uma pessoa que você pudesse realmente confiar? Tá, você quer conhecer o trabalho aqui da doutora fulana? A doutora fulana, ela é especialista, ela já trabalha há tantos anos, ela usa tal motor, ela já entrega um laudo, os pacientes da doutora fulana estão muito satisfeitos, os dentistas que indicam para ela estão muito satisfeitos, ela tem uma ética muito grande, ela comprova tudo isso para você. Porque aí eu começo a ter segurança, falei, poxa, realmente, essa doutora aí, eu acho que ela pode me ajudar. Olha só, eu estou percebendo que eu posso ser ajudado pela doutora. E aí muda a minha percepção. Agora, para ser mais efetivo ainda, eu faria o seguinte. Eu sondaria, se eu fosse um especialista que precisasse trabalhar com outros, tá? Esse é o meu método. O que eu faria? Eu sondaria ao meu redor os dentistas que poderiam se beneficiar com o meu tipo de trabalho. Porque não são todos que vão se beneficiar. Por exemplo, uma franquia, eu não vou lá pedir para ele me indicar paciente, que ele não vai me indicar, porque ele já deve ter ali os seus pacientes que fazem tudo. Uma clínica popular, talvez não, porque talvez o público da clínica popular é tão acostumado a pagar tão barato, ou talvez assim, não é nem interesse da clínica popular indicar para lugar nenhum, ela quer ver ali, se ela puder resolver, resolve, se ela não quiser, tchau, vai embora. É assim que eles lidam, é assim que é o mercado deles. Então, eu não iria nessa clínica. Agora, tem algumas clínicas que eu poderia ir. Então eu ia sondar. E depois que eu sondasse, eu ia ver se tem alguma pessoa que pudesse fazer a ponte entre mim e esse dentista. Possivelmente um terceiro dentista. Um amigo, dentista, que ia falar, pô, você conhece o doutor, sei lá, o doutor Pedro? Conhece o doutor Pedro? Conhece. Poxa, eu queria trocar uma ideia, tomar um café com o doutor Pedro. Você não pode me apresentar ele? Falar de mim para ele, antes de eu chegar nele? Você poderia falar isso? Olha, provavelmente esse seu amigo vai falar para o doutor Pedro que você existe, porque talvez o doutor Pedro nem sabe que você existe. Aí ele chega para o doutor Pedro e fala, pô, eu tenho o doutor Weder. O doutor Weder queria te conhecer, cara, é um cara legal. Ele tem uma formação boa, já estudou isso, estudou aquilo. Ele queria trocar uma ideia com você, cara. Será que um dia vocês podem conversar? Provavelmente o doutor Pedro vai falar o quê? Não, vamos conversar sim, quero conhecer o Éder. E aí um dia você vai lá e fala, ô doutor, tudo bem? A gente pode marcar? Pode marcar. Vai lá e conversa com o cara. Senta e fala, oi doutor, tudo bem? Olha, eu sou especialista em endo, eu tenho feito alguns trabalhos bem interessantes para outros colegas e agora eu tenho um foco. Meu foco é fazer com que os pacientes dos dentistas tenham o melhor tratamento endodôntico possível. Então eu montei um sistema para atender o seu paciente, por exemplo. Se você me indicar o seu paciente, provavelmente eu vou conseguir atender as necessidades dele. Hoje, doutor Pedro, como é que são as necessidades do seu paciente? O que é mais importante para que o seu paciente sinta? Você quer um sistema que seja ético? Assim, você quer ter certeza que quando você me mandar um paciente, eu vou te mandar ele de volta? Você quer ter essa certeza? Pois é, eu vou te dar essa certeza. Eu estou te garantindo isso, e isso é um acordo que eu vou fazer para você. Você quer ter certeza que seu paciente vai ser bem tratado? Olha, eu consigo te dar essa certeza. Porque eu montei lá na minha clínica um sistema onde eu trabalho com motor rotatório, eu trabalho com microscópio, eu trabalho com um monte de coisa que eu não consigo vir aqui e colocar na tua clínica, doutor. Eu não consigo. E como eu tenho isso lá no meu consultório, eu consigo fazer um trabalho de muito mais qualidade do que se eu viesse aqui e trabalhasse só com a lima de forma tradicional. E isso é importante para você. Então, assim, eu ia sondar para ver se o Dr. Pedro reconhece esse benefício, que é o benefício que eu posso dar para ele. Se o Dr. Pedro não reconhece, vai para outro. Vai para outro. Você tem quantos dentistas na sua cidade? Você tem muitos dentistas. Você não precisa de ter 10 pessoas te indicando.
Você precisa ter talvez 5 pessoas te indicando. Talvez isso já enche sua agenda. E aí você vai pegando os seus melhores e vai tentando. E cara, isso vai dar certo, isso vai dar certo. O que você está fazendo? Você está fazendo o que eu falei há algum tempo atrás, você está cuidando do seu cliente. Porque nesse momento o dentista que te indica, ele é seu cliente também. Não é só o paciente. Então você consegue aumentar a sua indicação. Existe uma terceira parte, uma terceira possibilidade. Eu quero que você entenda ela de um ponto de vista muito racional. Alguns dentistas, eles vão te indicar paciente se você pagar pelo paciente. Ou seja, você cobra R$500 por mês, quer dizer, R$500 num canal. Você cobra R$500 no canal. E você vai negociar com outro dentista mais ou menos assim, olha, se você me indicar, eu vou te pagar R$100. Eu vou te pagar R$100 por indicação, R$150 por indicação. Isso funciona? Na prática funciona. Qual que é o problema dessa atitude? O Código de Ética Odontológico veda isso. Então é proibido pelo Código de Ética Odontológico. O Código de Ética Odontológico ele deixa muito claro que você não pode remunerar alguém que te indica paciente. Então se você fizer isso, você vai estar infringindo o Código de Ética. Agora, assim, eu não sei até quando esse artigo que está lá, na verdade é um inciso que está lá, até quando esse inciso vai valer? Eu não sei. Particularmente eu sou contra ele. Aí não é uma opinião do Éder. Por que eu sou contra? Porque eu sou a favor do livre benefício de todos. Se, por exemplo, você, que é o dentista, você tem um paciente, você não faz canal, mas você me contrata e fala assim, Éder, vem aqui no meu consultório fazer canal para mim, eu vou te pagar 60%. Faz sentido isso? Isso acontece, não acontece? Isso é legal? É legal, não é? Não é certo fazer isso? As pessoas não fazem isso o tempo todo? Ok, isso é uma relação de trabalho que existe entre dentistas. Então eu posso ter um colega que vem no meu consultório, atende o meu paciente João, termina o meu paciente João, vai embora e recebe 60% daquele canal. Ok, isso acontece na prática. Por que eu não poderia fazer o seguinte? Olha, o Dr. Éder, ele é muito bom. João, vai lá no Dr. Éder, faz o canal com ele, porque se eu trago o Éder para dentro do meu consultório, ele vem, mas eu não consigo botar um microscópio para ele aqui. Ele consegue trazer o motor rotatório? Consegue, tem um motor pequenininho, consegue trazer, mas ainda tem aquele problema de biossegurança, porque você fica tendo que transportar material, isso não é tão legal. Mas se você monta lá no seu consultório, um consultório específico para atender canal, que tem microscópio, que tem N possibilidades de lima, que tem rotatório, que tem etc. de coisas que são específicas para endodontia, será que o meu paciente João não vai estar se beneficiando muito mais de tratar lá? Vai. Ele vai. Então esse é o meu argumento lógico-racional para achar que indicar alguém em troca de remuneração, por exemplo, eu indico e você me paga 15% do valor do orçamento, que eu acho que isso é honesto e justo. Mas o Código de Ética Odontológica veda. Então, assim, eu não estou ensinando a fazer errado, eu estou explicando o que existe, estou explicando o meu ponto de vista e eu posso dizer isso porque eu não estou falando em nome do conselho, estou falando em nome do Éder, e eu não estou dizendo também que eu faço essa prática, eu estou dizendo que eu concordo com ela, ok? Então, tudo bem. Bom, isso aí são as possibilidades que você tem para trabalhar com as pessoas que podem te indicar. O que é mais importante? É que você tenha uma coisa na mente. Quando você vai receber indicação, você precisa alimentar a pessoa que está te indicando. E você alimenta essa pessoa dando feedback para ela, dando atenção para ela, comprovando para ela que vale a pena continuar a indicar clientes para você. Comprove isso para ele. Como que você vai comprovar isso para ele? Atendendo bem o cliente, fazendo com que o cliente consiga dar o feedback que foi bem atendido, comprova através de documento que você atendeu bem aquele cliente e mantenha contato com o Dr. Pedro ou com o Dr. José, falando para eles, e aí, o que você está precisando? Está bem o atendimento? O seu cliente está feliz? Você está conseguindo finalizar os seus casos da forma correta? Você prefere que eu te mande o canal tratado já com um núcleo preparado, para você não ter que colocar uma broca lá e desviar? Poxa, quem que entende mais de canal do que o endodontista? Será que o protesista entende mais de canal do que o endodontista?
Eu não estou querendo questionar quem deve fazer tal coisa, tá? Mas assim, eu me sinto muito seguro quando eu recebo um dente que já vem com o preparo do pino pronto. Eu me sinto. Não necessariamente eu vou usar aquilo ali para mim, mas é muito bom você ver que um endodontista não desviou o canal para você. É muito interessante, porque às vezes você pode, sem querer, obviamente, sair um pouquinho do canal, principalmente agora, que as técnicas endodônticas elas estão desgastando muito pouco aqueles canais. Então, às vezes o protesista vai pegar um canal que está muito fininho, porque a tecnologia hoje permite uma obturação com menos desgaste, com menos limagem, e aí o protesista tem dificuldade de seguir o canal. Isso acontece na prática. Então, se eu tenho um endodontista que tem muito mais habilidade e aí eu sou um endodontista, por que eu não faço isso para o meu protesista? Com certeza ele vai ficar muito feliz comigo e ele vai ver mais um benefício em continuar me indicando. Então, isso são só insights, tá bom? Eu quero te fazer um pedido, tá? Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu comentário aqui abaixo. Se você quer receber o PDF com as instruções que a gente está comentando aqui, com os slides que a gente está comentando aqui, que está passando aqui para você, deixa o teu melhor e-mail que você vai receber no domingo às 11h30 da noite, ok? Da noite, não é da manhã não. Da noite, no seu melhor e-mail. Então deixa aquele e-mail seu mais limpo, aquele que você mais usa, porque é nele que eu vou mandar. Eu vou mandar o material de ontem, eu vou mandar o material de hoje, eu vou mandar o material de amanhã, de todos os dias da semana e vou mandar também o contrato ortodôntico para que você consiga implementar esse método que eu coloquei agora. Se você já usa esse método, cara, ótimo. Se você já tem um contrato, ótimo. Dá uma conferida com o nosso, vê o que está faltando, o que pode melhorar para você. Com certeza vai valer a pena fazer esse tipo de análise, ok? Lembre-se, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe suas dúvidas. Se eu tiver a capacidade de esclarecer sua dúvida, pode ter certeza que eu vou fazer isso. Eu vou ler todos os comentários, eu vou ler 100% pessoalmente. Eu tirei a minha semana para dar esse tipo de assistência. Eu faço isso 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. Então, depois que passar a semana do marketing na odontologia, esses vídeos não estarão mais no ar. A gente vai tirar eles do ar, porque eu não tenho como manter esse tipo de demanda. Tem gente que realmente fica me pedindo materiais e eu tenho, obviamente, outras coisas para fazer. Eu não consigo atender tantas pessoas ao mesmo tempo. Então, eu achei justo fazer isso durante 2 vezes por ano, porque aí realmente eu entrego um conteúdo bom, eu consigo dar atenção para quem está pedindo, quem está precisando, quem está realmente se envolvendo com isso aqui e ao mesmo tempo eu consigo entregar um material de muita qualidade, tudo bem? Deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos, se você gostou, dá o like, dá o compartilhar, esse envolvimento é importante porque a gente consegue fazer com que esse conhecimento chegue a mais e mais dentistas, isso pode melhorar o nível de toda a odontologia brasileira, isso é muito importante, então a gente não tem essa oportunidade sempre. Então vamos aproveitar essa semana, assistir todos os vídeos, se envolver, faz anotações, assiste de novo, tira dúvidas, se alguma coisa não ficou claro, poxa, escreve aqui embaixo, eu vou interagir com todas as publicações que forem feitas, ok? Quero deixar um meu grande abraço e a gente se vê amanhã. Meu nome é Gustavo, eu sou de Belo Horizonte. Assim que me formei, vim trabalhar na clínica como um membro dessa equipe. O meu pai já tinha uma equipe formada, montada. Com a medida que a gente foi agregando pessoas, dentistas e mais funcionários, foi aparecendo os convênios. Até que a gente começou a fazer muito atendimento e a diminuir os atendimentos particulares. A gente começou a ver que não estava dando mais conta. Você começa a ter muito menos tempo para o seu lazer, muito menos tempo para a sua família, porque eu estava me sentindo sobrecarregado, estava me sentindo pouco eficaz, né, para o processo de atendimento que eu estava fazendo, para o que eu gostaria dentro da odontologia. Eu pensei realmente em desistir da odontologia. Foi quando eu conheci e recebi uma proposta da Odonto Branding e do Éder Carneiro, de Gestão Total, para poder participar de um curso que tinha como proposta muitas das coisas que eu estava buscando. Apesar do curso ser um curso online, ele é um curso individualizado. Tem uma questão muito interessante que ele fala: todas as dúvidas que você me enviar serão respondidas. E aí isso me instigou muito.
e falei, então se todas as minhas dúvidas vão ser respondidas, então esse é um curso que vai resolver o meu problema. E paguei para ver. Depois de entrar, né, nesse novo mundo, eu sempre gosto de falar o seguinte, que realmente a gente tem que passar pelo processo de gestão, mas o nosso trabalho, ele é o trabalho principal. Ou seja, eu estar trabalhando como administrador no momento de atendimento, isso é um prejuízo muito grande, porque eu sou uma mão de obra cara, sentada numa cadeira na frente de um computador. Eu seria uma mão de obra muito mais eficaz e muito mais produtiva e rentável sentado na cadeira do dentista. E eu, particularmente, sempre fui uma pessoa muito centralizadora. Então, o curso me trouxe como delegar funções, como relacionar com a equipe, com os colaboradores, né? Um outro ensinamento interessante foi de como manobrar a vida pessoal e a vida de trabalho de formas diferentes. Então eu comecei a fazer com que o meu trabalho dentro da clínica fosse mais eficaz. Mas quando eu estivesse na minha casa, no cinema, passeando com a família, viajando com a família, eu precisaria estar naquele ambiente. Então, o curso também traz isso, uma otimização do trabalho. Outra coisa interessante que eu faço aqui hoje, sugerido também pelo curso, foram com as reuniões, tanto com os dentistas quanto com os colaboradores, né, na área de recepção e de atendimento aqui dentro. E isso fez com que o nosso entrosamento aumentasse. Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue montar o quebra-cabeça com essa implementação, né, das técnicas do curso de gestão total, com essa melhoria interna, né, tanto de convivência como de atendimento, como a questão financeira, que também é muito importante. Nos aconteceu uma coisa muito interessante, a gente sempre trabalhou em salas alugadas. Hoje a gente conseguiu comprar o nosso próprio consultório. A qualidade de vida, ela apareceu com muito mais evidência após a implementação das ferramentas do curso de gestão total. E isso traz pra gente muita satisfação, um entusiasmo bem grande.